A série Brasil em Constituição passa a tratar de um conceito que se espalha por vários artigos e capítulos, o da igualdade. Nessa etapa nova, a primeira reportagem mostra como a Carta de 88 transformou a vida de dois grupos bem específicos de cidadãos brasileiros, os idosos e as pessoas com deficiência. Eu acho que talvez o valor mais importante da democracia seja a da igualdade de oportunidades das pessoas. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que todas as pessoas, no marco zero das suas vidas, tivessem acesso às mesmas oportunidades. E aí sim, a vida seria feita do mérito de cada um, do caráter de cada um. Num mundo desigual, a vida acaba sendo uma corrida em que alguns começam muito na frente e outros começam muito atrás. E os que começam muito atrás para chegar no mesmo lugar têm que fazer muito mais esforço. O ser humano está no centro da Constituição de 88. Não é à toa que o artigo que trata dos direitos e das garantias fundamentais das pessoas seja o mais longo da Constituição. Tem 79 incisos. É o artigo 5º, que começa assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E esse artigo é maior do que ele mesmo, porque o conceito que ele enuncia de igualdade se espalha por toda a Constituição e orienta a formulação de vários outros capítulos e artigos que tratam de seres humanos e da igualdade entre eles. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Foi a partir dessas inclusões que a Constituição permitiu a criação de novas leis que garantissem o direito de igualdade previsto para esses grupos. O Estatuto do Idoso, em 2003. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015. A compreensão de que essas decisões foram tomadas por leis que não eram inconcebíveis quando a Constituição foi promulgada, mas que se tornaram necessárias como um passo além da mera proibição da discriminação, uma busca de uma igualdade superior, né? A igualdade que só se alcança por meio de uma desigualdade benéfica, inclusiva. Isso a Constituição de 88 foi sábia o bastante para permitir que isso acontecesse, para deixar que o processo democrático chegasse nesse ponto. Rua Nelson Mandela. Quem olha para o alto e lê a placa com esse nome que simboliza a luta por igualdade pode não reparar que é no chão que outro tipo de igualdade se materializa. A acessibilidade é um direito garantido pela nossa Constituição e é o que possibilita as pessoas irem e vir. Imagina que uma pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, ela sai para trabalhar, para estudar, e são coisas que ela faz todos os dias. Então, um acesso ruim não é algo que a pessoa vá uma vez ou outra, é o dia a dia dessa pessoa. Há um preceito constitucional que diz que todos os lugares têm que ser acessível. Então, isso faz parte da dignidade, né? De respeito à dignidade. Na sua opinião, a Constituição de 88 fez diferença na vida das pessoas com deficiência? Muito, muito. Você se enxerga nela? Me enxergo. Me enxergo até em coisas muito simples. No direito, na garantia de que eu vou encontrar um banheiro acessível
quando eu vou em algum lugar. É importante isso, né? Pode parecer uma besteira. Me enxergo também como alguém que militou naquela época para que a gente pudesse ter hoje essa Constituição, porque eu acho que o Constituinte de 88, ele cumpriu com o papel dele. No final do ano passado, várias entidades ligadas a deficientes físicos elaboraram esse trabalho aqui, que são sugestões para a Constituinte. A Paula Teperino, que é presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Rio de Janeiro, participou do trabalho. O que tem aqui nesse trabalho? Olha, esse trabalho tem as nossas principais reivindicações para serem incluídas no corpo da Constituição. Nós não seríamos uma parte, um capítulo à parte, e sim nós estaríamos inseridos em todo o corpo da Constituição. Proteção especial para a pessoa deficiente. E os próprios deficientes fizeram suas reivindicações aos constituintes. Nas exposições, um pedido comum: respeito e igualdade. Eu acho que a gente tinha muito um ideal de que as pessoas nos vissem, né? Nós éramos completamente invisibilizados. Se quisesse entrar num ônibus, você conseguiria? Não. No metrô? Piorou. Subir na calçada? Também não. A Constituição que diz que os locais têm que ser acessíveis às pessoas com deficiência. Claro que não vai depender única e exclusivamente da Constituição. Vai depender de leis estaduais e principalmente municipais que garantam a acessibilidade. Mas o preceito constitucional está ali. Isso é dignidade. Então, o texto constitucional é esse ponto de largada em que os diversos grupos sociais vão buscar se apropriar daquela ferramenta para ir para o jogo do político, para ir para o jogo da vida social e construir seus sentidos, seus diferentes sentidos na luta por direitos. A igualdade, que é um dos princípios fundamentais também do texto constitucional, a igualdade ela pressupõe também tratamentos desiguais para quem se encontra em situações mais frágeis, né? Tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual na medida em que se desigualam, né? As pessoas que se encontram numa situação de especial debilidade, elas têm o direito à assistência social previsto expressamente no texto constitucional. O que é equidade? Ainda existe uma armadilha da gente pensar que para promover a igualdade basta tratar todo mundo da mesma maneira, tratar todo mundo igualmente. E é mais complicado do que isso. Em certas situações, a gente precisa promover um tratamento desigual, a gente precisa pensar em ações afirmativas, a gente precisa compensar eventuais desvantagens para que uma pessoa que conviva com esses impedimentos e essas barreiras possa, de fato, viver de maneira autônoma. Um simples degrau. A Constituição de 88 ajudou a transformar o que eram barreiras em meios para alcançar novos patamares de igualdade. Não foi só para as pessoas com deficiência. Afinal, as desigualdades vêm em várias formas: sociais, econômicas, de idade. E se vencer obstáculos é o caminho rumo a uma sociedade mais justa, todos têm direito a um degrau que dê a altura necessária para chegar ao horizonte. Não fosse a Constituição civilizatória e cidadã, nós não teríamos entrada para poder ter mais tarde, cerca de 15 anos depois, o Estatuto do Idoso que assegura esses direitos. O Estatuto do Idoso entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2004. Ele reúne todas as leis que já existem sobre os direitos dos idosos e acrescenta alguns itens. Eu não estou falando só direito à fila de prioridade. Isso é meio banal. Eu quero direitos muito mais amplos de cidadania. Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós não passávamos de 65 anos. Não se falava de direitos dessa população porque ainda era um grupo muito pequeno, não tinha chamado a atenção. Até 1988, os idosos só apareciam nas constituições quando se falava em aposentadoria.
Direitos que hoje parecem óbvios, como o de preferência em filas, quando existiam, eram pontuais, em poucas cidades. Este é o setor de fisioterapia do posto de atendimento médico do INAMPS no Meia. Aqui são atendidas 14 mil pessoas por mês, a maioria de idosos. E demora muito para conseguir número? Demora a gente chegar aqui, por exemplo, às 10 horas e sai daqui às 4 ou 3 ou coisa que vai. O senhor usa muito ônibus? Eu? Não, uso até pouco, mas para mim ficou bom porque tem dia que não tem um tostão para viajar. A Constituinte e a proteção ao idoso, uma dívida social. O idoso mereceu um artigo, no qual se afirma que o Estado e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas idosas através de programas que assegurem sua participação na comunidade e garantam sua saúde e bem-estar. Quando nos vemos no espelho, a imagem é um retrato do presente. Mas se olharmos bem, é quase inevitável pensar na ação do tempo e no futuro. É assim também com a nossa Constituição, que não se preocupou só com o Brasil daquele momento, no final dos anos 80. Ela buscou garantir, lá no passado, a dignidade de uma velhice tranquila, que se reflete nos direitos de hoje. Nesse campo específico, foi importante a remissão que a Constituição fez, porque ela permitiu que o legislador conferisse direitos de modo mais detalhado aos idosos. Então, permitiu, por exemplo, direitos de assistência, de convivência, de acessibilidade. Eu não quero que ninguém me trate fazendo favorzinho. Ó, vovozinho, olha ali, toma bênção. Não, eu quero ser tratado como um cidadão com direitos, que seja respeitado. A palavra aqui principal é respeito. Eu vou brigar pelos meus direitos na expectativa de que os seus, os mais jovens, possam ser observados de uma forma mais rigorosa quando vocês, mais jovens, chegarem lá. Você não é jovem para sempre. Você é o velho de amanhã. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Há 15 anos, William teve um gostinho de como seria a vida no futuro. William é bancário e Tatiana, médica, residente em ortopedia. Eles estão aqui para experimentar dificuldades cotidianas comuns a quem tem mais de 60, 70 anos. Para simular o cansaço dos músculos, pesos de 3 quilos nas pernas. Nos ouvidos, tampões de silicone e óculos especiais que dificultam a visão. E a lista das tarefas. Andam na rua. Nossa senhora, vou cair em algum buraco. Depositam e sacam no caixa eletrônico. Pra lá, né? Pra lá. Depois fazem compras no supermercado. Tem uma fila de idosos, aonde é? Nessa época eu devia estar com uns 45, 46 anos, atualmente eu estou com 62. Quando a gente é mais novo, a gente acha que tudo é maravilhoso e que a idade não irá nos atingir. Todos nós estamos caminhando para lá, né? Então tem que contar com quem? Com o governo, com a sociedade e com o que está dentro da Constituição, né? E que ela seja colocada em prática. A gente, para lutar, para conquistar alguma coisa, a gente tem que saber dos nossos direitos. Que tal espalhar esses artigos por aí, né? E se hoje existem direitos que garantem melhores condições aos que precisam, imagine se nada disso estivesse na Constituição. Essa provocação é um retorno a um passado que a gente não quer retornar, né? Seria tudo muito mais difícil, né? Nós garantimos os direitos constitucionais, mas a execução desses direitos, colocar esses direitos na prática, aí isso ainda estamos lutando. A Constituição não pode ser uma folha que traduza direitos, mas tem que ser um ponto de partida para que o Estado, juntamente com o campo social, efetive esses direitos na prática, especialmente os mais vulneráveis. É dever de nossa geração permitir que as barreiras venham a ser superadas e permitir que no futuro nossos filhos, nossos netos, talvez convivam num mundo mais justo, mais democrático. E assim, fazer com que caminhos diferentes levem ao mesmo lugar. Artigo 5º, todos iguais.
Você pode rever essa reportagem e todas as demais da série no Globoplay. A série Brasil em Constituição vai voltar na segunda-feira. Se inscreva no canal Noar Games TV 2 para mais vídeos e notícias da televisão.